E aí galera, bem-vindo a mais um vídeo. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre testes unitários, como foi desenvolvido esses testes aqui no nosso back-end em Node, mais específico na classe de User Service. Bom, para desenvolver esses testes, foi utilizado o framework aqui do Jest, que é um framework de teste para JavaScript. Então ele contempla tanto o back-end em Node, como o front-end pode ser em Vue, React ou Angular. E o framework do Jest é uma biblioteca open source que foi desenvolvida pelo Facebook para desenvolver os próprios testes unitários, né? Mas a gente não está usando só o Jest aqui, a gente está usando uma subdivisão do Jest que chama AutoMock. Mas por que tá usando o AutoMock? Como o nosso projeto foi feito em Nest, e o Nest por padrão ele utiliza a parte de inversão de controle e a injeção de dependência, o AutoMock ele faz essa parte de mocar o nosso objeto, ou seja, mocar a nossa classe automaticamente. Com isso, a gente não perde todo aquele tempo desenvolvendo um objeto de mock para passar para a nossa classe. Então poupa muito tempo e com isso fica mais fluido, né? Fica mais simples de testar a nossa classe, ou seja, a gente fica só preocupado em desenvolver o teste e não em desenvolver o mock em si, que vai ser passado como referência para a nossa classe. Mas para exemplificar isso, bora direto pro código que é mais fácil. Bom, então como eu tinha falado um pouco mais cedo, a gente está utilizando a libkey do AutoMock, né? Então, dessa libkey do AutoMock, a gente vai importar um recurso chamado testBed. O que é esse testBed? Primeiro, essa aqui é a nossa classe de User Services, né? Como a gente trabalha aqui com injeção de dependência e para essa classe de User Service a gente tem duas dependências, né? Que é o nosso modelo de usuário e de tarefas. Então, para AutoMock realizar o mock dessas duas dependências que está sendo injetado pelo Nest, a gente precisa primeiro instanciar o nosso recurso do testbed, falar para ele criar o mock da nossa classe, que é a User Service. A gente manda um ponto compile. Quando a gente manda esse ponto compile, ele vai devolver a nossa classe que foi mockada. Ou seja, aqui em cima na linha 8, eu declaro o tipo de uma variável que chama underTest, que é o nosso objeto que vai ser testado, que referencia a nossa User Service, e ela é do tipo User Service. Então, quando eu instancio o AutoMock passando a nossa classe, ele vai nos gerar esses dois objetos, que é o Unit e UnitRef. O Unit vai ser o responsável por devolver a nossa classe concreta, ou seja, a User Service. E o UnitRef, ele vai devolver as dependências que foram injetadas na nossa classe. Ou seja, quais são as duas dependências? O nosso modelo de usuários e o nosso modelo de tarefas. E para pegar esse modelo, a gente usa o UnitRef com a função .get, ou seja, quando eu realizar o mock, me traga a referência do User Schema Model e do Task Schema Model. E eu vou popular esses dois mocks dentro das duas variáveis que eu tipei aqui em cima, ou seja, eu coloquei que o meu user schema ele é do tipo JestMocked. E qual que é o tipo desse JestMocked? Ele é um model de user schema, exatamente igual a tipagem da nossa dependência aqui na nossa classe concreta. Então, só de instanciar o nosso create, passar nosso user service, passar a unit para a nossa classe concreta e as referências dos mocks, a nossa classe em si já está totalmente mockada. O que a gente precisa fazer agora? Desenvolver os testes unitários. Então, o primeiro teste que foi desenvolvido aqui foi a de criação de usuário, né? Aí você percebe que eu tive que mocar a minha chamada de função. Por quê? Como aqui eu realizei o mock da minha função, ela não vai ser executada. Eu preciso passar qual que vai ser o retorno do meu mock. Ou seja, quando eu rodar um create aqui, eu vou chamar o meu modelo e a função de create. E o que eu passo de parâmetro para o nosso DTO, que é o nosso objeto que descreve o usuário. Então, a implementação do meu mock da função de create é exatamente isso, ou seja, eu dou um jest.spyon, ou seja, jest. Quando o meu modelo user schema for chamado na função create,
eu quero que você sobrescreva, ou seja, isso que está fazendo essa parte aqui, mock implementation, ou seja, sobrescreva a função create da classe concreta e troque essa implementação por essa que eu estou te passando agora. Ou seja, quando eu dou esse mock implementation, ele vai pegar o retorno dessa função aqui que eu passei com parâmetro e vai sobrescrever nessa chamada do create. Com isso, quando eu rodar o meu teste, ele não vai parar a chamada pro back-end. Ele vai chamar o que eu passei de retorno aqui do meu mock. Mas bora testar isso aqui para ficar mais fácil. Então vou rodar aqui o meu teste. Eu tô usando uma extensão chamada GestRunner para rodar o teste específico. Aqui a gente vai ver, ele vai rodar o teste. Ele vai, obviamente, como passar essa função de retorno, ele vai trazer aqui no create. E a hora que ele chamar o ponto create, ele vai devolver esse objeto que eu passei aqui. Demora um pouquinho, mas beleza. Passou. Demora 14 segundos, mas passou. Beleza, passei o nosso objeto aqui do usuário, mas por que eu passei um ponto save? Porque aqui na nossa função de quando eu crio um usuário, para garantir que esse usuário foi criado no banco, eu chamo essa função ponto save, que ela é um retorno do meu create. Ou seja, o meu create ele não retorna apenas os dados do meu usuário, ele também retorna um objeto Mongoose. E desse objeto eu tô chamando a função ponto save. Então, para isso, eu também passo uma função de mock para ser sobrescrita dessa ponto save. Então, bora exemplificar isso aqui. Vou colocar o modo debug para ficar mais simples para visualizar. Então, eu vou rodar de novo aqui, só que em função debug. Ele demora um pouquinho, mas vai rodar. Tá achando bug. Beleza. Chamou o nosso debug aqui, né? Então, lembra que eu passei essa função para ser sobrescrita da parte do create, né? Então, se eu colocar eu colocar para inspecionar esse meu objeto aqui, created user, vamos colocar created user uncall reference, porque eu escrevi o nome dela errado. Beleza, tá undefined, ou seja, porque ela não rodou ainda o meu mock, né? Então vamos passar aqui. Já devolveu o retorno do meu mock, né? Vamos ver o que ele retornou aqui, ó. Ele retornou exatamente o meu objeto de mock. Então, se a gente for ver aqui, ó, ele tem o parâmetro name, que é o que eu passei aqui, e-mail, que também é o que eu passei aqui, e a nossa função de mock, que é o save. E a nossa task aqui também, eu sei. Se entrar aqui no save, você vê que ele é um mock, tá vendo? Então, quando eu executar esse ponto save aqui, ele vai falar, ó, estou executando o meu mock, então ele vai rodar esse teste. Então, ele vai devolver meu usuário criado. Pra cá. Com isso, ó, ele devolveu meu usuário criado e exatamente as mesmas funções que estão aqui em cima. E com isso eu posso dar o expect, ou seja, eu posso dar o match para ver se o que eu passei de parâmetro a classe vai executar e vai me devolver um retorno. E se esse é o retorno esperado. Então, qual que é o esperado desse teste? Eu mandar um objeto de usuário, a minha classe service criar esse usuário e me devolver o usuário que foi criado. Então é o que está acontecendo exatamente aqui. Estou criando, mandando o save e devolvendo o meu usuário. Então aqui quando a gente faz o expect, que é a parte de matcher do jest, eu espero que o meu nome seja exatamente o que eu passei aqui em cima. Vamos ver. Passou. E o meu e-mail seja o que eu passei aqui em cima. E como eu não passei nenhuma task, eu quero que o meu array seja vazio. Vê? Vazio. Então esse aqui foi o primeiro teste que a gente fez, que foi a parte de create, para exemplificar como que funciona essa parte de teste no Node, no Jest. Então aqui passou a nossa primeira suíte de teste. Qual que foi a segunda suíte que foi criada? Foi para retornar todos os usuários. Mas nesse caso, eu estou retornando apenas um array com apenas um objeto. Então quando eu executar esse aqui, é para retornar um length 1. Vamos rodar aqui para simplificar, para ver se isso aqui está funcionando. Tá rodando aqui user service pack. Beleza, ele rodou e passou meu teste. Ah, não, isso aqui é... Rodou aqui, ó. Should return all users, ou seja,
eu passei um objeto de mock, que era um array de um usuário, e ali aqui embaixo me retornou um usuário. Vamos ver se esse teste realmente funciona. Vamos colocar aqui, ó. 2. Como eu espero que seja um usuário, eu estou passando um usuário na minha função de retorno de mock. Aqui embaixo tem que falhar esse teste. Então eu estou rodando ele aqui. Rodando ele aqui. Vamos ver. Esse teste falhar, porque eu estou mandando ele retornar 1 e aqui embaixo estou esperando 2. Agora um pouquinho. Beleza. Ó, ele deu um erro exatamente aqui, ó. User Service Unit Return All User. Expected. Foi esperado 2, porém ele só recebeu 1 aqui no meu match. Então o meu teste falhou. Vamos consertar isso. Vamos colocar para ele aqui, ele retornar mais um usuário. Vou colocar aqui, o nome vai ser João. O teclado está no formato diferente. João Kleber. Ah, Kleber errado, hein? Kleber. Vamos mudar nosso e-mail aqui, vai ser joão.kleber@teste.com. Agora, como a gente corrigiu o nosso teste, ou seja, estamos passando um array com 2 usuários. Então é esperado que no retorno da minha função aqui de find all users seja retornado um array com 2 objetos. Vamos rodar aqui para ver se isso é verdade. Um pouquinho. Beleza, passou, ou seja, eu passei 2 usuários de teste no meu mock e aqui embaixo eu espero 2 usuários, então mais um teste passou. Agora vamos rodar um outro teste, que é o de retornar um usuário por e-mail. E aqui é um teste mais legal. Por quê? Como aqui eu tenho essa parte que eu recebo de parâmetro aqui, o meu e-mail, eu espero, e aqui tem uma coisa mais interessante, não são só os parâmetros. Aqui eu estou passando meu modelo de tasks. Então, quando eu passo a parte aqui de tasks, eu espero que ele popule o meu ID de tarefas com o valor total da tarefa. Então, por isso que eu estou passando esse meu task model aqui. E para isso, eu preciso realizar um mock desse task model. Lembra que aqui em cima, o mock está sendo apenas na user esquema. Aqui. Então, como eu preciso agora retornar o meu task esquema, eu também preciso definir um mock para ele. Ó, aqui em cima eu nem preciso dessa parte de task, posso até remover, porque tá a mais aqui. E vamos baixo, quero mocar esse meu esquema. Vamos rodar de novo aqui só para garantir que ele tá funcionando. Agora um pouquinho mais, vai. Como tá em modo de debug, você clica aqui. Não necessariamente debug, mas o run ele demora um pouquinho. Ele tem que subir ele tem que passar qual que é o path, então um pouquinho. Pô, mas vamos rodar aqui agora a parte do e-mail, né? Então aqui eu quero buscar um usuário específico. No caso, eu quero buscar o usuário Victor Almeida. Para isso eu passo o e-mail, que é o victor.teste@teste. E aqui eu espero que... Não, já tá até aqui. Eu coloquei 2 vezes, mas já tá aqui embaixo a parte da coleção. Eu espero que ele chame a minha função de find_one. Espero que ele popule essa função com os dados da minha tabela de tasks e retorne a execução disso do find_one. Então, o que foi preciso para isso aqui? Eu preciso mocar a função de populate. Por que eu preciso mocar a função de populate? Quando eu rodo o find_one, o find_one, depois da sua execução, ele tem uma função chamada .populate. Então, como essa função não está mocada por padrão em si, a classe do userModel está mocada, e eu estou executando uma função, eu preciso passar qual que é o mock para ser executado. Então aqui eu estou fazendo o mock do populate, que é o que está na linha 30.
e também o mock da minha função de execução, que é o que está na linha 70 aqui. No mock da minha função de exec, eu estou devolvendo o objeto que eu quero validar. Estou devolvendo o meu objeto aqui, que é o Vitor Almeida, que tem o e-mail e a task dele. E aqui na task, eu não tenho só um underline ID, igual eu tinha aqui em cima. Porque o populate, ele traz os outros campos. E no caso, que a gente está testando aqui é o campo name, que é o que está referenciado aqui na linha 30 como segundo parâmetro. E basicamente isso aqui é o objeto nosso de retorno. Então aqui eu falo para o Jest observar o objeto task schema, a parte de collection, porque eu estou buscando um objeto que está na collection de task schema. E o nosso terceiro mock, ou seja, esse aqui são os nossos dois primeiros mocks, nosso terceiro mock e o nosso quarto mock, é o find one, que é a primeira função que está sendo executada. Então aqui quando eu executo a função find one, eu faço o mock da implementação dela para nos retornar o populate, que é a segunda função que está sendo executada, e a gente faz mock da populate, ou seja, a gente está colocando mock implementation, ou seja, sobrescreva o populate com essa que eu estou te passando aqui, que é a nossa função que está aqui, fazendo referenciada aqui em cima. Então, quando todo esse mock for executado, ou seja, eu chamar essa parte do modelo, eu espero que ele nos retorne esse objeto que eu passei. Então vamos testar aqui só para ver se isso não vai executar pequeno. Beleza, vamos colocar aqui o debug, aqui é o retorno, né? Então dá um debug. Feito meu pouquinho. Beleza, caiu aqui nosso debug, né? Então, quando eu executo o nosso find one, é para ele retornar o nosso objeto aqui, né? O que ele retornou? Aqui nosso user e-mail. Add user by e-mail. Então, o que ele nos retornou? Nosso ID, que foi passado aqui em cima, o 33. O created at, que é o que está aqui. O updated at, que está aqui embaixo também. Nosso e-mail, nosso nome e a tarefa que a gente passou aqui. Então, na hora que a gente passar aqui os testes, vamos ver os nossos expected. Né? Aqui eu espero que meu nome seja Vitor Almeida, meu e-mail seja vitor.test, e tem uma tarefa na posição 0 do nosso array, que seja essa, e que, mais importante, uma dos mais importantes aqui, que o nosso populate, que é o cara que é responsável por trazer os outros dados desse modelo, tenha sido chamado com os parâmetros corretos, ou seja, eu falei aqui que o meu find one vai chamar o populate com tasks, name e passando um modelo de tasks, eu quero que no meu teste eu consiga validar se realmente a minha classe está passando o que eu quero. Isso aqui não está mocado, isso aqui é o que está aqui dentro, ou seja, eu passo uma função de mock, mas os parâmetros quem tem que colocar não sou eu, e sim a minha classe concreta. Ou seja, eu passei o mock da populate, que é o que está aqui em cima, ó. O mock da populate. Tá aqui, tá vendo? Ela é uma função de mock vazia. Porém, quem está populando esses parâmetros é a minha classe concreta. Então aqui eu estou validando se a minha classe concreta passou os parâmetros corretos, que é o task, name e task schema. Igual tá aqui. Então vamos ver se deu certo. Deu certo. Então minha classe fez exatamente o comportamento que era esperado. Eu acabei clicando um a mais, ele entrou dentro da implementação do método. Aqui o nosso teste passou. Bom, então agora a gente vai para um dos nossos últimos testes, que é a parte de atualização de usuário. Vamos ver aqui que é esse aqui, ó, update. Eu should update user. Esse aqui é um teste bem simplesinho, igual tá aqui de cima. Bom, aqui a gente vai usar o find one, então a gente faz o mock aqui do find one com o spy on. Ou seja, quando essa função for executada, mude a implementação dela por essa que eu estou te passando com este ponto exec. Vamos ver aqui se passa. Essa aqui, a função aqui é bem simplesinha, não tem nada demais, nada muito complexo. Ver. Demora um pouco. Tá. Vamos ver. Beleza, passou aqui, ó. Should update the user. Ou seja,
exatamente esse bloco aqui, que é igual tá aqui, ele foi executado, ou seja, retornou true porque foi atualizado. E se eu fizesse exatamente a mesma função aqui e eu retornasse um undefined, este exec aqui, ele retornaria um false. Então vamos fazer exatamente isso, só para exemplificar. Not should not update the user, ou seja, quando eu executar esse meu find one, eu quero que ele me retorne mock.returnValue once, ó, null. E eu vou exatamente passar meu objeto aqui, eu quero que esse cara seja false. Aqui eu posso colocar to be false. E aqui em cima eu posso colocar to be true. O cara que eu tô usando aqui é o GitHub Copilot, que eu tô usando para fazer uns testes. Vamos rodar esse aqui. Ele não deve atualizar o usuário, porque a minha implementação do exec tem que retornar um false. Então ele tem que cair nesse if aqui de baixo, retornando um false. Demora um bocado. Beleza, ó. Should not update, ou seja, quando ele executou esse cara, ele viu que esse objeto aqui, ele era nulo e retornou um false. Por exemplo. Breakpoint. Então, debug. Trago aqui, foda save. Vamos ver se isso aqui é a nossa função de teste. Vamos ver se ele vai cair aqui no nosso breakpoint aqui em 42. Show. Orando. Beleza, caiu. Deixa eu limpar essa saída. E aqui, ó. Updated user. Vamos ver aqui que ele coloca aqui. Null. Ou seja, como eu estou fazendo a negação de um valor que seria verdadeiro, ele é falso. Como esse cara ele é null e eu faço a negação, ele vira verdadeiro, com isso ele retorna o falso. Então ele vai retornar exatamente o falso que a gente espera aqui no nosso teste. Fazendo ele passar. E volta pra cá. E agora a gente vai para o nosso último teste, que é removendo um usuário, né? Como que tá aqui a nossa secreta aqui? Então a gente chama o método remove, que é o que tá aqui embaixo. O parâmetro dele é email. Aqui a gente vai passar nesse find one and delete o nosso parâmetro de e-mail, que é o Victor Freitas. E se ele encontrar o usuário, ele tem que retornar um true. Com isso, ele vai mostrar que ele foi deletado. Caso dê algum erro, ele retorna um false, ou seja, não encontrei o usuário, então não consegui fazer essa deleção. Vou testar aqui. Ver se rola. Beleza, deletou só para garantir que ele foi chamado com esse parâmetro que é o meu e-mail. Vou dar um expected aqui, ó. User schema find one delete to be called with. Vou colocar aqui, ó, e-mail. E o meu parâmetro. Opa, o parâmetro tá em português. Vou colocar exatamente aqui. Vamos ver se vai passar esse teste. Agora que eu adicionei esse ponto aqui, ou seja, a minha função de delete tem que ser chamada com este e-mail. Vamos ver se deu certo. E ele tem que retornar um ponto test. Ponto test. Aqui a gente vai pegar em um erro. Rodar. Beleza, passou. Ou seja, a minha função de delete, ou seja, a find one and delete, foi chamado com o e-mail que eu passei aqui na nossa função. Ou seja, eu consegui garantir que o e-mail que eu passei aqui em cima
foi exatamente o mesmo e-mail que a função mock executou, ou seja, essa função aqui de mock, aqui de cima, perdão, find one delete, ela foi executada com esse e-mail de parâmetro aqui. Então agora só para ficar igual a de cima, vamos colocar uma negativa. Esse cara aqui tem que retornar um nulo para retornar um false. Vamos copiar esse teste. Coloca aqui. Should not remove the user. Ou seja, não vai remover meu usuário porque ele não foi encontrado. Então aqui no meu exec eu vou colocar return value once. Vou colocar aqui, ó, null. Então se eu rodar agora com nulo, esse teste aqui tem que quebrar. Por quê? Aqui eu tô esperando um true. Então, vamos rodar só para validar se ele quebrou mesmo. Demora um pouquinho. Oh, beleza, quebrou. Por que ele quebrou? Eu esperava que ele fosse um true e o que me foi retornado aqui embaixo foi um false. Ou seja, eu não encontrei esse usuário e retornei um false. Então, para corrigir esse teste, aqui em cima a gente vai colocar para ficar no padrão to be true. Aqui embaixo to be false. Vou dar aqui agora para ver se certo. Nosso teste está passando. Ele vai... porque o bi tá menor. Talvez ele quebre toda a esteira de teste. Exatamente, ele quebrou toda a esteira porque aqui em cima o bi tá minúsculo. E... ah, faltou o TH. Perdão pelo vacilo. Tô demorando pra tentar, hein. Ah, agora ele demorou um pouco para tentar, mas para remover o erro, mas removeu aqui. Vamos rodar aqui embaixo para ver se tá dando certo agora o to be false. Epa. Vai, filho. Beleza, ou seja, should not remove the user e deu um false. Agora, vamos rodar todos os testes de uma vez para ver se as alterações que a gente fez não quebrou nenhum teste. Não é para ter quebrado. Vou rodar aqui. Beleza, todos os nossos 6 testes passaram. Mentira, ele deu describe aqui. Ele deu skip, hein? Run. Quero que ele dá o run all. Ah, que demorado só para executar. Ou seja, todos os nossos testes passaram. Então, gente, meio que foi isso pelo vídeo de hoje, que se mostrar um pouco como funciona essa parte do AutoMock, essa lib do Jest. Se tiver alguma dúvida, deixa aí no comentário. Eu vou subir essa parte aqui do código já no repositório, eu vou deixar o repositório aqui embaixo, caso queira ganhar. E isso, qualquer dúvida, pontos de melhoria, escreve no comentário que eu vou ler e acabo respondendo. Obrigado de novo por assistir o vídeo até aqui. Tamo junto.